Bem, dando continuidade, então, à programação, convidamos como chair do próximo painel o vice-diretor de inovação de Biomanguinhos, Ricardo de Godoy. Para as apresentações online, convidamos a cientista sênior do Grupo de Engenharia de Bioprocessos do Instituto Max Planck para a Dinâmica de Sistemas Técnicos Complexos, Ivone Genzel, que fará a apresentação Next Generation Virus Production, From Clone to AMBR, to Perfusion and Very High Virus Yield. Ela é doutora em biocatanálise pela Universidade do Mediterrâneo, em Marselha, França, e pós-doutorada pela Universidade Otto von Guericke, na Alemanha, onde também atua como professora. No Instituto Max, lidera a equipe de processamento upstream, com foco na produção de vírus com células de mamíferos. O vice-presidente associado de Estratégia de Investimentos e Desenvolvimento de Portfólio e Inovações da Global Health Innovate Technology, Hayato Urabe, que fará a apresentação Vaccines for a Safer World, Pitfalls in the Development of Vaccines for Neglected. Ele concluiu seu bacharelado em Biologia Molecular, mestrado em Gestão da Inovação e Engenharia de Empreendedorismo e doutorado em Filosofia e Engenharia Biomédica pela Brown University. Obteve um mestrado adicional pela Escola de Política e Estratégia Global da Universidade da Califórnia, San Diego. Atuou no setor de tecnologia, finanças, com foco em planejamento estratégico, due diligence de startups e gerenciamento de projetos no Vale do Silício. Foi consultor da Syntec Genomics para tecnologias que vão desde nutrigenômica até biocombustíveis. Supervisiona a equipe responsável por todas as atividades de investimento e estratégia de acesso, bem como atividades exploratórias para procurar sementes tecnológicas para aplicar à saúde global e seus modelos de financiamento inovadores. Convidamos ao palco o professor de Gestão em Tecnologia e Inovação em Mercados Emergentes da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Negreiros Figueiredo. Ele fará a apresentação Managing Innovation in Human Health Biotechnology Startups in Brazil, Evidence and Lessons Learned. Ele é doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação pela Universidade de Sussex, no Reino Unido. É pesquisador associado sênior da Universidade de Oxford e fundador e responsável pelo Programa de Pesquisa e Aprendizagem em Tecnologia e Inovação Industrial da FGV. Eu passo a palavra, então, para Ricardo Godoy. Bom dia. Bom, estou aqui de novo com vocês, né? Eu estava aqui na sessão anterior. Queria agradecer, né, a presença dos convidados. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Ivone, com a Hayato online, né? Queria agradecer aqui, já que a gente tem um palestrante da FGV, né, a esse espaço aqui que está sendo excelente para o nosso simpósio, né? Esse é um tema que tem assim ganhado cada vez mais atenção, né? A questão da inovação de fato promover, né, os resultados, a eficácia esperada, e a gente tem dedicado também um grau de atenção importante a esse tema. A gente está olhando muito agora para os temas da ciência da implementação, né, Implementational Science, e eu queria só confirmar aí com os palestrantes se a tradução está ok, se vocês estão recebendo, Ivone, Hayato, estão conseguindo compreender, ou se a gente vai lá em inglês aqui, porque a maioria da audiência é português, e eu sei que vocês estão com tradução. Eu recebi, está tudo bem aí, então, né, Hayato? Você está ouvindo, Ivone está ouvindo em inglês, tudo certo da tradução?
Acho que a Ivone talvez. Okay. Yes, All right. tudo bom. Okay. Thank you. So thank you for joining. Good night for you. I think good afternoon for Ivone. It's a pleasure to have you here. And I will just. É um prazer tê-los aqui. Eu vou passar a palavra para Ivone para começar. Ivone, por favor, se você puder começar, eu vou falar. Vamos cuidar do tempo para podermos discutir e agradeço a vocês. Então, obrigada. Eu espero que vocês consigam ver a minha tela. Eu não consigo ver o que está aparecendo agora. Vocês conseguem ver a tela? Sim, conseguimos ver a tela, sim. Ok, obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo os organizadores pela oportunidade de estar aqui hoje para falar da minha ideia sobre como eu vejo, como podemos superar o Vale da Morte. E eu vou começar explicando como isso acontece em termos da produção de vacina. Então, você tem um virologista ou um profissional da medicina que tem uma ideia de produzir uma vacina e ele vai produzir isso numa escala menor e com células aderentes que sejam disponíveis e você faz a isso uma determinada carga viral. E você tem experimentos em ratos e você tem um material, isso é feito de uma forma relativamente simples, e depois para todo mundo acontece o que todo mundo se refere ao Vale da Morte. Então, o que você vai precisar é um processo GMP fácil, com uma escala simples. Então, os seus alvos vão ser maiores em termos de concentração viral. E então, considerando as doses da vacina de 1 é 7, 1 é 8 de virions por dose, e você está tentando produzir de uma dose viral infecciosa de 1 é 8 para 1 é 10. Então você tem uma produção grande e que não pode não ser muito bom. Então você vai precisar de uma linha e você precisa de uma condição específica para isso acontecer. E as tecnologias hoje estão emergindo. A gente já ouviu falar sobre isso nas apresentações anteriores essa manhã, que os laboratórios ótimos estão trabalhando com esse processo GMP. Eu gostaria de dar assim uma ideia de vocês, que como eu vejo, não como um Vale da Morte, mas um mar de oportunidades que a gente tem hoje, com todas as tecnologias que estão disponíveis. Então, se você pensar em produzir uma vacina com células aderentes, você coloca as células, tipicamente, em 2 milhões de células por ml, e você infecta com o vírus, e a gente faz isso com as células, como a gente fala, com transmissores, e você tem uma troca. E se você fizer isso com células de suspensão, você começa com os frascos, e então você tem isso já, você cresce essas células até que atinjam 10 milhões de células por ml. Então, você tem esses bioreatores que estão disponíveis e você consegue uma concentração maior com os microcarregadores. E considerando esses bioreatores que temos hoje, isso também você tem uma centrifugação orbital e também os microbioreatores também estão lá. Então, você tem bioreatores menores que são do tamanho pequeno, e você pode fazer 48 microbioreatores em paralelo. Além disso, você também tem um equipamento otimizado para fazer a seleção dos clones. Isso não é muito feito em produção viral, mas mais em produção de anticorpos, e eu gostaria de demonstrar o que pode ser feito. E, finalmente, eu gostaria de mostrar para vocês também que você pode ter uma suspensão de células e um dispositivo de retenção de células com uma concentração
alta. E você pode ver que as células que podem ser produzidas para aquelas que a gente trabalha hoje, principalmente a influenza, Zika, febre amarela e também estomatite viral. Você pode ver que eles têm formatos diferentes, tamanhos diferentes, também têm um genoma diferente. Mas ainda, se olhar para a carga viral que elas têm, eles produzem por célula, você pode ver que tem uma diferença bem grande. Então, com essas partículas infecciosas da febre amarela, se você tiver sorte, você vai ter uma contaminação maior. Então, no fim, você tem que fazer uma combinação do que você vai, do vírus que você vai querer produzir. Então, nós temos sorte a gente tem um registro longo de colaboração com muitos parceiros e a gente está conseguindo ter suspensões variadas no nosso grupo. E se você leva isso para um microbioreator e você fizer uma experiência, você pode fazer uma seleção das células que estão disponíveis e a gente testou a construção da febre amarela e a referência de célula viral está aqui, e você vê que através desse processo você tem uma otimização e você está acima da referência. Você pega um produtor baixo, um médio e um alto, e você tenta adicionar os sensitizadores virais, e isso tem um impacto da carga viral, mas você precisa fazer uma seleção delas e você tem compostos diferentes e você pode ver que você pode aumentar a carga viral ainda mais. Então, você pode ter um aumento de 100 vezes e às vezes 3 vezes com os sensitilizadores virais. Eu também queria mostrar a seleção de cromo onde houve uma geração de clones e a gente tinha vários clones para comparar. Você pode ver, começa com um clone, você chega até o quarto dia e você pode testar, então. E quando a gente fez esse teste para a produção de vírus da gripe influenza, e a gente pôde ver qual era melhor. Então a gente comparou os frascos e alguns dos clones estavam com o máximo de concentração abaixo de 5 milhões de células por ml, mas a gente conseguiu também alcançar 15 milhões por ml. Então a gente volta para o microbioreator e você vê os vírus infecciosos e esses aqui que são importantes para a carga viral da influenza, a gente pode ver que os resultados foram bem diferentes. E se você trouxer isso e colocar em números e compará-los, você pode ver que essa carga viral específica por célula, você pode ver que um clone ficou muito acima, um desempenho muito acima dos outros. Então faz sentido fazer um estudo como esse, que você tem um material já muito bom para começar a sua pesquisa. Então, a gente passa para as concentrações mais altas, usando dispositivos específicos, e você tem suspensões para mantê-los no bioreatores e para dar nutrientes frescos para as células, e alguns têm membros e outros não, e você tem esses outros dispositivos da parte externa que estão linkados com o bioreator. E aqui você vê a centrifugação, isso estão fazendo um processo específico para isso, e usando, a gente pode criar células viáveis com até 8 milhões de células por ml, e você vê sem esses dispositivos, você pode ver que o cultivo foi de 1 milhão de células por ml. E aí, se você ver para esses vírus, a carga viral específica, pode ser possível produzir a mesma quantidade, praticamente, sem esse dispositivo. E então você tem um desempenho maior e com essas cargas virais específicas. E a gente conseguiu cargas virais bem altas, como vocês podem ver aqui.
A gente também tentou isso para um outro vírus, esse é para a febre amarela e também para o vírus da Zika. Então, é uma linha de células que a gente recebeu de um parceiro, Valneva, e a gente também tentou diversas estratégias de perfusão e com nossa melhor tentativa a gente conseguiu até 150 milhões de células e aqui é o valor típico que a gente geralmente consegue atender e que a gente conseguiu quantidades bem altas por mililitro. E a gente pode também ver o aumento dessa carga viral específica por célula. E também você vê que a gente pode produzir 10 milhões de doses de febre amarela. E você pode ver que esse estudo que a gente fez mais recentemente com um vírus que é, antes que você o vírus antes de sair da célula, então você coloca isso no seu bioreator e com o dispositivo de retenção de célula você consegue evitar problemas. Isso foi feito em colaboração de Munique e eles falaram que a gente consegue atingir um crescimento de até 10 vírus por ml e a gente perguntou se a gente podia aumentar essa geração e a gente contou com as células BHK21 e a gente conseguiu otimizar o processo todo de uma forma com a perfusão e usar uma membrana para a filtração e a gente conseguiu ter um desempenho também e fazer o crescimento dessas células e a gente quase conseguiu um E8E09 virions por célula. E também com outras colaborações a gente conseguiu fazer o crescimento de diferentes células que são boas para a produção de vírus, com uma concentração alta, e a gente conseguiu fazer com várias configurações de dispositivos, e isso acontece também com diversos vírus. A gente conseguiu atingir taxas muito altas, então é assim que a gente acha que a produção de vírus no futuro deve conseguir. E eu espero que eu tenha conseguido convencê-los de que essas tecnologias novas estão dando um novo mar de oportunidades. E de fato eu ouvi hoje de manhã num hub de inovações é que vocês estão muito bem preparados no Brasil para continuar com esse processo e fazer essa iniciativa acontecer de fato. E eu gostaria de agradecer a cooperação e a minha equipe. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Ivone. A sessão está estruturada de uma forma que a gente vai passar de uma perspectivas tecnológicas e a gente vai começar a discutir um pouco mais a gestão e as estratégias de negócio. Por isso que a gente tem diferentes tópicos. Então, foi muito bom ter a sua apresentação, Ivone, e porque ela lida com os primeiros passos que a gente precisa ter em tecnologia para ir adiante e a gente conseguir cada vez mais assistência nesse sentido. Então, eu gostaria de pedir a você para começar sua apresentação, Dr. Iato. Por favor, Ivone, continue conosco. Ok, você consegue me ouvir? Você consegue ver os slides? Sim, perfeitamente. Ok. Então, eu vou começar. Bom dia a todos. Muito obrigado pelos organizadores por me convidar para essa conferência. Então, obrigada a todos. Obrigada. Eu vou começar a falar. Eu estou falando sobre vacinas para um mundo mais seguro e as questões do ponto de vista do desenvolvimento de vacinas sobre um financiador. Então, a gente trabalha com isso na Global Health Innovative Technology Fund, e a gente trabalha com esse tipo de processo e financiando esse tipo de processo. Então, vou começar a falar um pouco de um dos investimentos que a gente fez recentemente em termos das vacinas
e nessa frente. E a gente tem uma visão de um mundo livre de doenças infecciosas que foram negligenciadas, e a gente alavanca a inovação japonesa e a liderança para lutar contra essas doenças infecciosas e livrar o mundo e a população mundial desse tipo de doença. E a gente faz, na verdade, um investimento em pesquisa e desenvolvimento, de forma que o desenvolvimento de produto tem esse ciclo que pararia o aparecimento de novas doenças e em termos de produtividade e das pessoas que estão sofrendo nas nações. E para falando do ponto de vista dos financiadores, a gente tem um modelo muito bom de metade do setor privado e outra metade público, e uma parte é financiada pelo governo japonês e a outra pela Gates Foundation, e tem uma parte também vindo de outros setores privados. Private sector matching the fund is actually being replicated in places like Korea. There's the Right Foundation, which models exactly the same. And also you're probably familiar with CEPI, Coalition for Epidemics Preparedness and Innovations, which also working with this model public and private partnerships. So we have invested over the last 10 years over $300 million for product development in the area of malaria, TB, and neglected tropical diseases, which I will talk a little bit more on. But as you can see, our interventions vary from drugs, vaccines, and diagnostics. And of course, vaccines is our main topic of discussion today, which covers about a quarter of our portfolio. And we do cover everything from discovery to clinical end. We have partnered with over. Eu vou fazer uma parceria com mais de 200 parceiros ao redor do mundo, e vocês podem ver que eu terei. Tem alguns presentes no Brasil também. E a gente trabalha com a Biomanguinhos e nesse projeto específico. Nós Vou temos esses pular slides também, não apenas fazemos pesquisa e desenvolvimento, mas conectamos também com acesso e a gente vai entrega, ter uma que tem a entrega ver aqui com e que a gente vai falar sobre esse Vale da Morte, como o nosso e palestrante anterior já falou. a última palestrante falou sobre esse assunto. É claro que E os também, NTDs e claro, vacinas, essas passos de vacinas vacina, de NTDs, nós e a gente tem financiamos financiado múltiplos no espaço da projetos, doença de Chagas, e nós nos financiamos também de estágio de otimização até fase clínica 1 e de 2A. No caso da lepra também estamos vendo muitos projetos sendo desenvolvidos. Eu estou me referindo aqui ao a palestrante anterior com relação ao Vale da Morte. Existem múltiplos vales da morte. Foi muito bom começar a nossa sessão com essa questão. Mas eu acho que existem outros tipos de vales da morte também com relação a políticas de aprovação, também introdução de novos projetos. Eles têm que ser injetados em indivíduos saudáveis e que têm a carga de utilização e no solo, mas também a linha que vocês veem na parte inferior é o financiamento necessário. A menos que você tenha o financiamento, você não pode avançar a pesquisa do desenvolvimento que você necessita fazer. Existe realmente esse vale da morte inerente, que é subjacente aos fatores que estão sendo considerados. Ainda que você tenha, como é que você pode trazer isso, concretizar essas questões? Eu vou falar desses vales em alguns momentos. Agora, passando do primeiro vale da morte, como a Ivone mencionou,
Isso estava vindo justamente da tradução do espaço de pesquisa e desenvolvimento para os valores atuais. É muito importante para que nós possamos priorizar o desenvolvimento de vacinas. Eu desenvolvi os projetos enfatizando os investimentos necessários para saber o que temos como alvo. Se você não conhece os alvos, é evidente, você não será capaz de conseguir o produto que você quer obter no final do processo. E isso é fundamental para que você possa superar esse Vale da Morte. Com relação ao segundo Vale da Morte, a aprovação das introduções aqui, existem várias barreiras regulatórias, muitas agências regulatórias no mundo, não apenas a FDA dos Estados Unidos, ou BMA, mas também as agências regulatórias listadas na Organização Mundial de Saúde. E como é o processo de aprovação de todas elas, especialmente com relação a doenças nos países endêmicos? Existem culturas regulatórias e procedimentos regulatórios que você vai ter que navegar nesse espaço para realmente entrar no processo de regulamentação. Nós somos parte de um grande quebra-cabeças para os NTDs, por exemplo, e vacinas, mas alguém como a nossa organização, nós estamos analisando mecanismos de financiamento inovadores, como o PRV, os vouchers de prioridade de revisão, e sabendo, por exemplo, os compromissos do processo de compra, por exemplo, de insumos. E para lidar justamente com as insuficiências de financiamento, é claro que os desafios de acesso e entrega, nós temos que entender, mesmo depois de ter a aprovação regulatória, como é que você vai navegar justamente, vai passar da tecnologia que você tem, que foi aprovada, mas como é que você vai levar essa tecnologia aos diferentes países, porque você tem que considerar a questão da aprovação regulatória e você tem todos os obstáculos a serem superados e como é que esses produtos serão comprados, armazenados e distribuídos. Tantas questões a serem consideradas anteriormente. Vou falar com relação à ciência, em termos de que nós temos investimentos em leishmaniose, na vacina contra a leishmaniose. No mundo existem 3 vacinas em consideração para a leishmaniose. Você vê aqui, 3 delas vocês veem aqui. Eu vou falar um pouco da vacina do meio, a vacina que está no meio a vacina atenuada da Universidade Japonesa, onde eu trabalho. Vocês conhecem a leishmaniose, tem um impacto global que se vê aí no mapa, uma distribuição geográfica, expansão que está aí em muitas regiões do mundo. Se você tem uma vacina como ferramenta, esse modelo será capaz de reduzir substancialmente a quantidade de VL, que é endêmica no mundo, até 50%, e você pode reduzir até um nível de eliminação. Essa estratégia de vacinação eficiente, eficaz, pelo menos o que os países dizem que é possível ter essa vacina atenuada de leishmaniose, onde eles têm justamente usando a tecnologia CRISPR, onde você consegue esse parasita geneticamente modificado, atenuado, não causa infecção, mas você terá a produção de anticorpos, ou seja, é uma tecnologia antiga, mas mais uma vez utilizando tecnologia genética, que é realmente uma nova fronteira no nosso campo de atuação de pesquisa e desenvolvimento. É uma vacina atenuada geneticamente modificada, e quase está entrando na fase 1, mas existem vantagens dela sobre as outras. Essa abordagem é muito benéfica. Eu vou falar com relação ao animal aqui, inicialmente, os dados. Aqueles que estão participando desse painel, vocês conhecem sabem que a tecnologia CRISPR basicamente retira o gene e faz, por exemplo, o teste in vitro, e você tem que ter certeza
que a sequência genômica, esse gene foi retirado e você está imunizando esse parasita de leishmaniose nos animais, e você vai tentar justamente com essas moscas de areia, por exemplo, utilizando esse vetor que você vê aqui, e o que você vê na parte esquerda, e você está imunizando desafios aqui, você vê a perda justamente dos hamsters de leishmaniose, e você vê mais uma vez a leishmaniose cutânea que está sendo analisada aqui, as lesões que são produzidas e afetadas pelo vírus. Como resumo desse estudo, particularmente que foi feito pelo professor Sarah Scar na Universidade de Ohio, eles estão fazendo justamente a produção deste parasita. Ele é seguro, e nós temos aqui hemogeneidade com alta eficácia, como disse, é a segunda geração da leishmanização, para que nós possamos combinar com tecnologias antigas e combinar com novas tecnologias genéticas no espaço do NTD, para criar justamente esse produto que vai ser testada na fase 1 nos próximos meses. Concluindo aqui, eu fui rapidamente pela minha apresentação, voltando aqui rapidamente para conclusões principais. É claro que nós falamos do Vale da Morte, o Vale da Morte da ciência translacional aqui, e existe o Vale da Morte regulatório, que leva justamente à necessidade de superar muitas barreiras. Existe o Vale da Morte do financiamento, que é um problema a ser superado em muitos países, utilizando a cooperação internacional, é claro, mas nós somos apenas uma parte de um quebra-cabeças, e nós gostaríamos que os participantes aqui nesse painel sugerissem recomendações e entrassem em contato comigo se tiverem interesse no nosso trabalho, tanto em sinergias potenciais, que obviamente observamos para alguns programas que nós vemos, porque nós realmente fazemos investimentos não apenas em vacinas, mas também em terapêutica e diagnóstico. Já vimos alguns programas que estão sendo combinados para lidar com esses problemas. A questão da vacina de leishmaniose que eu mencionei no final, essa tecnologia está sendo aplicada em testes cutâneos como uma maneira de testar a maneira pela qual o paciente foi submetido, se o paciente teve leishmaniose, antes de ser capaz de utilizar isso como diagnóstico. Realmente gostaríamos de criar maneiras criativas de combinar nanotecnologia. O último slide talvez seja para a promoção do nosso trabalho. Se você tiver interesse em saber mais a respeito do que fazemos, nós temos esse QR Code aqui, e para vocês que quiserem assinar também, se quiserem realmente ter acesso ao nosso trabalho, eu vou passar aqui a palavra ao próximo palestrante, e aqui os agradecimentos aos colegas que trabalham conosco. E com isso, eu encerro a minha apresentação e volto a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Ayato. Eu vejo que o seu português está aí já na tentativa. Obrigado pela apresentação. Eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Negreiros. Você pode fazer ali do púlpito, se preferir, e depois a gente segue com as questões. Obrigado. Muito bem, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Agradeço a Fundação Getúlio Vargas e a Fiocruz pela oportunidade de participar desse simpósio. O estudo que vou mostrar aqui foi realizado no âmbito do programa de pesquisa em aprendizagem tecnológica e inovação industrial, aqui da Fundação Getúlio Vargas, que eu lidero há 25 anos.
e envolve basicamente a gestão do processo de inovação em um conjunto de startups no Brasil, na área de biotecnologia para a saúde humana. Eu tive o privilégio de liderar esse estudo com um grupo de pesquisadores altamente talentosos, envolvendo, por exemplo, a professora Daniela Uziel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcela Cohen, da Universidade Federal Fluminense, Pedro Gomes, estudante de mestrado da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador assistente aqui da Fundação Getúlio Vargas, Lohana Palinha, pós-doc da Fundação Oswaldo Cruz, e Bernardo Cabral, professor de Economia da Biotecnologia da Universidade Federal da Bahia. Ou seja, temos um grupo extremamente variado, com contribuições muito importantes para esse estudo. As motivações para esse estudo principalmente envolveram o fato de que, mesmo nas economias avançadas, os investimentos de risco não têm sido muito atraídos para a área das ciências da vida. Eles têm investido muito mais em tecnologia digital e evitado o risco de entrar nessa área. Mesmo as aceleradoras têm, de certa forma, não se sentido tão atraídas para a área de ciências da vida. Consequentemente, vários empreendimentos de startup não têm ido à frente por falta de investimentos. E, certamente, também na literatura de inovação, há uma escassez de estudos que envolvam o processo de inovação nas startups de biotech e como elas podem evoluir até o estágio da comercialização de forma bem-sucedida. E essa situação se agrava mais ainda no contexto de economias em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em que nós, com uma população de mais de 200 milhões, temos uma demanda cada vez maior por serviços de saúde pública, assim como temos, em função da universalidade do sistema de saúde, uma demanda cada vez maior no SUS por terapias e medicamentos biotecnológicos e, certamente, por insumos farmacêuticos. Ao mesmo tempo, o país tem uma oferta muito baixa de insumos farmacêuticos e produtos biotecnológicos, o que leva a uma importação muito grande. Isso se revelou ainda maior na época da Covid, a importação muito grande de dependência tecnológica e de importação, levando a um déficit comercial de mais de 7 bilhões que vem se acumulando. Apesar de ser o 6º mercado farmacêutico, o Brasil produz somente 5% dos seus insumos, já produziu 80% no passado, mas decaiu bastante em termos dessa produção. Por isso, há uma urgente necessidade de compreendermos melhor o ecossistema da biotecnologia para a saúde humana e entender como ele pode ser fortalecido. Por isso, então, o objetivo desse estudo é justamente entender esse processo de acumulação de capacidades para produzir e inovar em biotecnologia para a saúde humana no ecossistema brasileiro de saúde de biotecnologia, especialmente em nível de startups. O modelo analítico desse estudo basicamente envolve 3 grandes variáveis. A variável central é basicamente o nível de capacidade tecnológica, que é um conjunto de recursos que permite às empresas, às startups, às organizações realizarem produção, mas também inovação. Essa é a nossa variável central e queremos entender as fontes para essas capacidades e os resultados, os impactos que a acumulação ou não dessas capacidades gera. Basicamente, nosso estudo envolveu um conjunto de 18 startups em 4 grandes áreas, desde diagnósticos in vitro, 7 startups, moléculas, terapias de gene e tecidos, e elas têm tempo de existência desde 2008, algumas delas, algumas mais jovens, até 2021, por exemplo.
Os nomes estão codificados, porque isso é que nós acertamos com as startups, que os seus nomes não seriam divulgados. Então, temos um conjunto interessantíssimo de startups, embora a amostra não seja muito grande, mas o estudo foi em profundidade e eles oferecem evidências muito ricas para iluminar políticas públicas. Elas estão distribuídas especialmente na região sudeste e sul do Brasil, especialmente no estado de São Paulo. E esse estudo foi um estudo que começou em 2021. Ele envolveu uma série de etapas, passando por processos recursivos de idas e vindas e assim por diante, para que nós tivéssemos uma obtenção de evidências bastante profundas e qualitativas sobre isso. E uma distinção desse estudo é que nós evitamos aquele estudo acadêmico que revisa a literatura, obtém das empresas a informação e, no final, gera um relatório de pesquisa, um paper que vai ser entregue para a sociedade. Nós procuramos envolver essas startups desde o começo do estudo para que elas nos ajudassem com o desenho e as perguntas da pesquisa. Então, nós fizemos uma série de workshops com elas para sentir os problemas, as questões prementes, as dores, e que isso fosse incorporado diretamente no desenho do estudo. E elas acompanharam todo o processo do estudo, o que nos deu mais conexão com esse lado importante da demanda. Em termos de modelo de negócio dessas startups, elas se distribuem em diferentes tipos de modelo de negócio. O prevalente é o baseado em produto, o híbrido também, que envolve plataformas de produto e plataformas e produtos também. Os seus investimentos, basicamente, são investimentos que vêm de órgãos governamentais, como o BNDES. Se nós abrirmos aquela parte dos investimentos governamentais, encontraremos especialmente investimentos que vêm das agências estaduais de inovação, as FAPs, assim como a Embrapi e FINEP prevalecem bastante, e também temos os investimentos em bootstrapping. Passando agora para a variável central, que é a acumulação de capacidade tecnológica, nós entendemos a capacidade tecnológica como um estoque de conhecimento que as organizações acumulam para gerar atividade inovadora. É um conjunto de conhecimento que se distribui em componentes como recursos humanos, skills, profissionais, sistemas técnico-físicos, assim como o sistema organizacional. No caso das startups, prevalece como mais importante o recurso humano, na forma do cientista, do empreendedor e assim por diante. Os outros dois tendem a estar mais distribuídos no ecossistema. A ideia é, quando examinamos capacidade tecnológica, não é examinar se tem ou não tem, mas o grau que ela existe. Por isso, então, nós medimos os níveis de capacidade tecnológica nessas startups. Nós fizemos essa medição evitando as proxies convencionais da literatura e identificamos aqui um modelo de maturidade que se baseia principalmente nas capacidades reveladas, ou seja, as capacidades da startup se revelam em suas atividades, no que ela é capaz de fazer. A outra distinção é a distinção entre capacidades para produção e capacidades para inovação. Uma coisa é você produzir uma vacina com tecnologia existente, dada, você é um usuário dessa tecnologia. Outra coisa é você desenvolver capacidade para adaptar essa vacina e, mais do que isso, subir até o topo da escada e criar uma tecnologia nova para produzir uma vacina nova para o mundo. Então, nós identificamos esses níveis e até que ponto essas startups se moveram ou não ao longo desses níveis de capacidade tecnológica. Aí estão os resultados preliminares. Das 18 startups, 2 e 4 delas também chegaram aos níveis 2 e 3, ou seja, são capazes de fazer adaptações em tecnologias existentes, com um grau de novidade novo para elas mesmas ou para o contexto regional. Porém, 7 delas avançaram para o estágio de avançado, ou seja, próxima fronteira internacional. Mas temos aqui, senhoras e senhores,
5 startups que conseguiram chegar ao nível classe mundial. E mais do que isso, 2 delas chegaram ao estágio da comercialização. É um grande mérito, considerando o contexto que nós temos, as dificuldades que elas têm de operar num país como o Brasil, a chegar nesse nível, realizando atividades novas para o mundo, numa área tão difícil. Então, nós temos muito a aprender com essas startups. Elas geram evidências interessantes para políticas públicas em termos como nós podemos sustentar esses níveis de capacidade tecnológica e não deixar que esses níveis sejam enfraquecidos ou que as startups se percam no ecossistema. O segundo ponto, vamos olhar um pouco mais sobre essas 5 que conseguiram chegar até esse nível. Os modelos de negócio, basicamente, são híbridos, e os tipos de investimentos que elas recebem são principalmente da FINEP, CNPq e das FAPs, principalmente. Em termos das parcerias que elas estabelecem, vejam que elas fazem bastante parcerias com as universidades locais brasileiras, assim como consultores especializados e também com institutos de pesquisa privados internacionais. A localização desses parceiros, principalmente na América Latina, seguido de América do Norte. Agora vamos para de onde elas buscam o conhecimento. Como é que elas adquirem esse conhecimento para realizar esse nível de capacidade tecnológica? Usam tanto fontes externas, como treinamento fora, parcerias e assim por diante, que algumas delas são baseadas em P&D, outras não baseadas em P&D, mas também realizam esforços internos de criação de conhecimento. Indo agora para os resultados, ainda em nível dessas 5 startups, temos resultados obtidos em termos de patentes, depositadas e obtidas nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, e também resultados em termos de atividades tecnológicas e introdução de produtos em mercados. Agora faremos, no final da apresentação, só uma comparação entre aquelas que conseguiram chegar ao estágio da comercialização versus aquelas que ainda não chegaram. Quais são as características? Em termos de parcerias, ambas fazem parcerias com consultores especializados, assim como universidades públicas locais. Mas há uma distinção. Aquelas que conseguiram chegar em nível de comercialização fazem bastante parcerias também com as farmacêuticas e com as empresas biotech, além de fazer parcerias com os consultores especializados e universidades locais. Então, tem já distinções, tem pistas que mostram ideias para se mover para o nível de comercialização. A geografia desses parceiros é principalmente América Latina, seguido de América do Norte, e os esforços que eles fazem são basicamente esforços de P&D internacional, colaboração internacional, mas também local, e também muito esforço de geração interna de conhecimento. Então, aqui já começa a aparecer uma distinção em termos de esforços de aprendizagem aquelas que conseguiram chegar a nível de comercialização versus a que não chegaram. Em termos de resultados obtidos, aquelas que conseguiram chegar no estágio de comercialização conseguiram também patentes respeitáveis nos Estados Unidos e Brasil, e assim também conseguiram resultados de mercado, que é o esperado para esse tipo de startup que chegou nesse nível. Finalmente, esse estudo nos permite gerar algumas recomendações práticas para as startups, especialmente em termos de obter, assegurar o funding necessário para que elas consigam gerar as atividades inovadoras, o investimento numa variedade de práticas de aprendizagem se mostrou muito importante, especialmente para passar para o estágio de comercialização e chegar em níveis mais altos de capacidade tecnológica. Desenvolver parcerias baseadas em conhecimento com as biotechs, com as empresas biotechs e farmacêuticas, se mostra também bastante importante, e o desenvolvimento de capacidades além da técnico-científica, ou seja,
Ter a capacidade técnico-científica é importante, mas não é suficiente. É importante desenvolver as capacidades de gestão, especialmente gestão de finanças, marketing e gestão do empreendedorismo, ou seja, a gestão do negócio em si. Por isso é importante essa parceria também com a formação gerencial. Para política pública, nós recomendamos fortemente a simplificação de acesso ao financiamento, que foi um ponto bastante debatido pelas startups, com algumas dificuldades de encontrar caminhos, ou a falta de integração entre as organizações que operam os fundings. Considerar a acumulação de capacidade inovadora nas startups como uma atividade central na política pública de inovação, apoiar as startups para passar para o estágio de comercialização com treinamento, principalmente em gestão. E, finalmente, ampliar o escopo de aceleradoras no Brasil que possam ajudar essas startups a ser mais inovadoras e mais comerciais. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Estou aqui à disposição para as respostas às perguntas. Paulo, muito obrigado. Acho que é excelente, né, o estudo. Eu queria, assim, a organização anterior, né, que buscou esse espectro de diferentes iniciativas, né. Infelizmente, a gente está com um tempo curto aqui, já fui alertado que a gente deveria encerrar às 2, mas vou pedir para o pessoal da Promega um pouquinho de paciência, 3 minutinhos aqui, para a gente ter uma oportunidade de 1 ou 2 perguntas. Tem uma ali do José Paulo. E a gente também, as perguntas que a gente recebeu online, a gente está transmitindo ali direto aos palestrantes. Algumas têm até um grau de especificidade que eu acho que são mais de interesse específico de um ou outro que está questionando. Bom, obrigado. Bom, parabéns aos 3 palestrantes, né? E, Paulo, eu tenho 3 perguntas bem específicas. Uma, o papel dos NITs nesse estudo de vocês. Os núcleos de inovação tecnológica nesse processo. A outra questão, você mostrou ali que acho que 56% das startups estavam em São Paulo. Quando você estratifica essas 5 que chegaram ao nível global, como fica esse percentual em relação a São Paulo e aos outros estados? O outro ponto é o grau de investimento, por exemplo, que foi feito, se você tem esse número, por exemplo, a gente sabe que o papel da FAPESP na pesquisa nacional é muito diferenciado, infelizmente, comparado aos outros estados. E o nível de participação de estudantes, particularmente de pós-docs, nestas startups. Excelente pergunta. Basicamente, os NITs, eles são os NITs das universidades públicas, que estão situados basicamente no Sudeste e no Sul, que participam das parcerias com essas startups. Em relação aos valores específicos, nós não obtivemos essa evidência, mas seria uma evidência a ser buscada para futuros estudos. Em relação à ideia de participação de estudantes, sim, em alguns casos nós encontramos uma participação de alunos, porém ainda bastante reduzido. Então, seria uma sugestão para a política pública o envolvimento ou o estímulo maior de pesquisadores nesse sentido. Em relação às 5 startups, a grande maioria certamente está no estado de São Paulo, que conseguiram um nível mais alto. Pessoal, infelizmente aqui a gente está tendo que encerrar. Eu queria, I would like to thank Yvonne and colleagues for being with us online and por vocês estarem aqui e a gente vai mandar as perguntas que a gente receber. Eu recebi perguntas muito específicas e eu instruí a nossa equipe para encaminhar essas perguntas. Eu tenho certeza que vocês têm uns acompanhamentos com essa apresentação para os 3 de vocês, direto da minha equipe.
pelo menos, e eu agradeço a vocês todos por estarem com a gente. A gente ainda tem mais Obrigada, Ricardo, pela sua moderação. Obrigado também ao nosso palestrante e aos nossos palestrantes online também. Muito obrigada. Bem, dando continuidade, então, à programação, convidamos como chair do Simpósio Satélite da Promega o assessor de inovação tecnológica e acadêmica da Vice-Diretoria do Biomanguinhos, Marco Alberto Medeiros. Ele é doutor em biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas, realizou pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no Instituto Pasteur e na Universidade de Yale. Atuou como pesquisador visitante no Centro de Desenvolvimento de Vacinas da GSK, em Siena, Itália. Como palestrantes, convidamos o pesquisador sênior da Promega Corporation, Juliano Alves, que fará a apresentação Platform for Development of Rapid and Sensitive Methods for Analytic Detection. Ele é doutor em farmacologia pela Universidade de São Paulo, foi pesquisador do Instituto de Genômica da Fundação Novartis de Pesquisa e do Instituto de Pesquisa Scripps. Na Promega, trabalhou no desenvolvimento de diversas tecnologias utilizadas na descoberta de medicamentos. O líder de grupo no Institut de l'École Normale Supérieure, Lionel Navarro, que fará a apresentação Plant and Microalgal Extracellular Vesicles as Carriers of RNA-Based. Nós lembramos que essa apresentação ela possui dados sigilosos que estão em análise, então ela vai ser interrompida para quem está nos assistindo online e para quem estiver aqui presente, nós pedimos a gentileza que não utilizem os celulares nem em vídeo, nem em foto e nem em gravação. Ele possui experiência no estudo de interações patógeno-hospedeiro, imunidade inata, epigenética e silenciamento de RNA. Seu grupo de pesquisa foi pioneiro no papel e na regulação de pequenos RNAs intracelulares e extracelulares nas interações hospedeiro-bactéria e na identificação e caracterização de supressores bacterianos de RNA e no controle transcricional de genes responsivos ao sistema imunológico por desmetilação ativa do DNA. Fundou diversas empresas, spin-offs, desenvolvendo tecnologias disruptivas para controlar doenças infecciosas de plantas, animais e humanos. Atualmente, é diretor de pesquisa do Centre National de la Recherche Scientifique, na França. Scientifique. Passo a palavra a Marcos Alberto Medeiros. Excuse me. I'd like to thank you, Leonard and Julian. Agradecer Julian e o Lionel por aceitar o convite para falar aqui nesse evento. Eu espero que vocês gostem de suas palestras. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria da oportunidade de estar podendo falar aqui diante de vocês. O meu nome é Juliano Alves, eu sou cientista sênior da Promega Corporation. E hoje eu venho falar de um conjunto de soluções voltadas para o rápido desenvolvimento de imunoensaios. E quando a gente fala de imunoensaios, o primeiro teste que vem em mente é o tradicional ensaio de ELISA. Quem trabalha com ensaio de ELISA sabe do tempo que é necessário para você gerar o resultado após inúmeras etapas de lavagem dos poços, adição de anticorpos primários, secundários, revelador.
obviamente, o tempo gasto com todo esse procedimento é elevado, né, já que se leva várias horas para você obter o seu resultado. Então, pensando em uma forma de solucionar esse processo, de simplificar esse processo, que surgiu o conceito da plataforma Lumit. E acho que eu consigo mostrar aqui? Não. Bom, não vou me arriscar. No conceito Lumit, os ensaios Lumit, para simplificar, eles consistem de anticorpos, 2 anticorpos primários, conjugados com fragmentos da luciferase nanolock, e que, na presença de um analito de interesse, esses anticorpos eles se unem ao analito, e conduzindo à complementação e ativação da luciferase nanolock. E aí, com a adição do substrato, você gera um sinal bioluminescente. Uma das vantagens com relação ao método de ELISA é que você, ao invés de você ter todas aquelas múltiplas etapas, você reduz o número de passos necessários a gerar o seu resultado e que, consequentemente, reduz o tempo de incubação. Ao passo que ELISA pode levar várias horas para você obter o seu resultado, no ensaio Lumit, o tempo ele é reduzido entre 30 a 120 minutos. Outras vantagens... Cadê? Ok. Outras vantagens é a alta sensibilidade. Para aqueles pesquisadores que trabalham com células, existe a possibilidade de você reduzir a quantidade de células por postos. A janela de ensaio é de 3 a 4 logs de diferença. São ensaios que permitem o desenvolvimento a possibilidade de miniaturização do ensaio. Você pode correr testes em placas de 96 postos ou até placas de 1.536 postos. Nós falamos que ele é um ensaio homogêneo porque ele não necessita de lavagem das placas. Então, é somente você adiciona os reagentes e faz a leitura do seu resultado. E ele é facilmente adaptável à automação. Então, dito isso, a gente pode vislumbrar uma série de aplicações possíveis para a plataforma Lumit. Por exemplo, a detecção direta ou indireta de analitos, o estudo de interações proteínas-proteínas, o desenvolvimento de ensaios de competição e também de ensaios sorológicos para a detecção de anticorpos. No que diz respeito à detecção direta de analitos, o requisito principal é de que hajam 2 anticorpos primários e esses anticorpos não precisam ser de espécies diferentes. E a vantagem disso é que você maximiza o número de anticorpos que podem ser combinados para você selecionar o par que vai ser ideal para o seu ensaio, e isso dentro de pouco tempo, né? E, utilizando dessa abordagem, hoje a gente fornece várias soluções Lumit para a detecção de citocinas, tais como interleucina 1-beta, interleucina 1-beta, interferon gama, IL-2, 6-10, 4, TNF, alfa, assim como fatores secretados, tais como VEGF ou insulina. Mas também existe a possibilidade do pesquisador gerar o seu método in-house através do uso do Lumit Immunoassay Kit, que possui todos os componentes necessários para a conjugação dos seus anticorpos de interesse, incluindo os fragmentos da luciferase nanolock, né? Agora, se o pesquisador não tiver a vontade de gerar os seus próprios reagentes Lumit, uma outra opção é você fazer o pareamento dos seus anticorpos de interesse com anticorpos secundários Lumit. E esses anticorpos eu posso falar que eles vêm de diversos sabores, tais como anti-camundongo, anti-coelho, anti-cabra e anti-rato, né? A vantagem dessa adaptação é que você não precisa fazer a conjugação, como eu disse anteriormente, e essa é uma abordagem que é utilizada atualmente em estudos de eventos intracelulares, tais como fosforilação e degradação intracelular. Uma outra possibilidade dessa plataforma, como mencionei anteriormente, é que ela permite o estudo de interações proteínas-proteínas, e nesse caso, com o uso de anticorpos que se ligam diretamente a tags de purificação, tais como a causa de Histag, FlagTag ou GST, né? Essa ferramenta ela é utilizada, por exemplo, em screening de drogas conhecidas como PROTACs, que induzem a destruição proteolítica de proteínas desreguladas em doenças tais como câncer via o sistema ubiquitino-proteasoma.
uma outra possibilidade também é o desenvolvimento de ensaios de competição, na qual uma molécula tracer, seja essa molécula um composto orgânico ligado a um dos fragmentos da luciferase ou um anticorpo, por exemplo, ele é deslocado pelo analito de interesse, resultando numa perda de bioluminescência, né? Um exemplo de uma solução que foi desenvolvida pela Promega foi o Lumit FcRn, no qual você detecta os anticorpos que se ligam ao receptor Fc neonatal. Outras possibilidades dessa metodologia, ela pode ser usada em ensaios para detecção de segundos mensageiros, toxinas, assim como metabólitos. O último exemplo que eu quero salientar é a possibilidade de usar essa plataforma Lumit para detecção de anticorpos, seja para confirmação de exposição de indivíduos a determinados patógenos, ou para tentar visualizar o potencial de neutralização desses anticorpos presentes na amostra humana. Uma terceira possibilidade é utilizar essas ferramentas na descoberta de anticorpos com uso terapêutico, e, neste caso, com atividade antiviral. E para exemplificar isso que eu acabei de falar, no passado recente, nós desenvolvemos um ensaio Lumit, bioquímico, que consiste na interação, infelizmente eu não tenho meu apontador aqui, mas eu vou tentar explicar melhor, passo a passo. Esse ensaio que nós desenvolvemos há algum tempo consiste na interação entre a porção RBD da proteína spike da SARS-CoV-2 com o receptor solúvel AC2, da forma como o método funciona. Na ausência de algum interferente, por exemplo, um anticorpo, uma molécula orgânica, essas duas proteínas elas se encontram em solução, elas fazem uma interação proteína-proteína, e como essas proteínas elas possuem uma cauda de Fc derivada de um anticorpo, isso permite o uso dos anticorpos Lumit secundários, que vão promover a reconstituição da luciferase nanolock e a geração da bioluminescência. Então, nesse caso, a ausência de um agente inibidor, você tem 100% de luminescência. Ao passo que, quando você tem um anticorpo, uma molécula, algo que interfere nessa interação, o RBD ele vai ser sequestrado e logo vai ser impedido de interagir com a AC2 e, consequentemente, os anticorpos Lumit não vão poder se aproximar para gerar bioluminescência. Então, a perda de luminescência, nesse caso, é resultante da presença de algum anticorpo ou alguma molécula que interfere naquela interação. Então, e para demonstrar o conceito e comprovar o conceito de que essa metodologia funciona, nós fizemos um screening limitado com anticorpos disponíveis comercialmente, e nós podemos constatar que na primeira parte do gráfico, ali nas amostras onde a gente não vê barra nenhuma, são amostras que são anticorpos contra a proteína spike da SARS-CoV-2, e a gente viu que o nosso método foi capaz de detectar esses anticorpos com potencial neutralizador, ao passo que anticorpos controles não tiveram nenhuma interferência na interação entre RBD e AC2. Vale salientar que as barras no meio do primeiro gráfico, que estão pela metade, são anticorpos que foram gerados no primeiro surto de SARS-CoV em 2003, e que esses mesmos eles conseguem interferir com a interação da RBD e AC2 até um determinado ponto, né? Nós seguimos adiante e testamos sequências geradas por predições in sílicos, que são baseadas na região de interface entre o receptor AC2 e RBD, e testamos para ver se a gente conseguiria detectar essa interferência. Nós confirmamos as observações que foram publicadas naquela época, de que 3 sequências, né, que os autores denominaram como mini-proteínas, conseguiram interferir com a interação RBD-AC2. Esses 2 resultados demonstram o potencial dessa plataforma de se usar em descoberta de anticorpos com potencial terapêutico, nesse caso, com atividade antiviral. Mas não é somente isso. Você pode fazer uma série de estudos moleculares. E, nesse caso, nós investigamos o papel da mutação, de mutações presentes na RBD no processo de interação com a AC2. Várias das mutações que foram reportadas em diversas variantes foram testadas, e o conceito
Dependendo da afinidade, provavelmente você vai precisar de mais analito para conseguir interferir com a interação da RBD e ACE2. Dos mutantes que nós testamos, nós observamos que 3 mutações causaram deslocamento da curva, sugerindo que essas mutações conferiram um certo grau de aumentado de afinidade com relação à ACE2. Além disso, nós investigamos se essas mutações também teriam um papel no processo de evasão do sistema imunológico, ou, em outras palavras, se elas conseguiriam impedir a ligação do anticorpo neutralizante. E como nós havíamos testado um painel pequeno de anticorpos, nós voltamos a esse painel, nós geramos RBDs com porção FC, para que a gente pudesse só trocar com o RBD que nós temos no ensaio, e nós observamos que, para 2 anticorpos que promoviam a neutralização completa, 2 mutações causaram a completa perda de ligação. E vale salientar que uma dessas mutações, que é a N501Y, ela tem um papel duplo, de acordo com os nossos resultados, ela tem um papel duplo. Ela tanto aparentemente aumenta a afinidade com o ACE2, mas ela também inibe a ligação de um anticorpo que anteriormente era capaz de neutralizar a interação entre RBD e ACE2. E quando a gente analisou as mutações de variantes na época, sequências oriundas de variantes da SARS-CoV-2 do Reino Unido, África do Sul e Brasil, nós observamos o mesmo efeito, já que essas 3 variantes possuíam essa mutação, reforçando essa observação, que essa mutação ela pode conferir um escape do sistema imunológico. Agora, no que diz respeito a amostras humanas, nós fizemos uma análise de amostras positivas, confirmadas por PCR, e amostras negativas, de modo a observar a distribuição dessas amostras para definir um cut-off que pudesse nos auxiliar quando fôssemos testar amostras desconhecidas. E, como a gente pode ver, nos 2 casos, testamos amostras de soro e plasma, e foi possível observar que as amostras negativas elas começaram a se agrupar abaixo de 30%, de um valor de neutralização de 30%, ao passo que as amostras positivas, que estão em verde, nós observamos que essas amostras a maioria tendem a se agrupar entre 30% e 100%. Com essas informações, nós definimos a nota de corte em 30% de neutralização, de modo a distinguir entre positivos e negativos, e isso conferiu uma performance de uma sensibilidade de aproximadamente 80% e uma especificidade de aproximadamente 100% nesses casos. Com esse critério, assim como nós definimos esse critério, nós fizemos uma análise temporal de amostras de pacientes que foram infectados com SARS-CoV e testamos várias amostras ao longo do tempo, e podemos observar que os anticorpos que eram capazes de interferir com a RBD e a ACE2 começaram a surgir a partir do 12º, 13º dia. E, em alguns casos, esses indivíduos que foram infectados, os anticorpos duraram por até 6 meses. De modo similar, nós testamos também a nossa metodologia com pacientes que foram, na época, imunizados com a vacina Coronavac, e aí nós podemos observar que somente aqueles indivíduos que foram imunizados com a segunda dose tiveram um aumento elevado na neutralização. As amostras foram capazes de completamente eliminar o sinal bioluminescente na nossa metodologia. Esses resultados foram publicados recentemente, e recentemente nós usamos essas informações essas lições que foram aprendidas durante a pandemia para expandir e tentar desenvolver novas soluções sorológicas utilizando a plataforma Lumid. E 2 doenças negligenciadas que nós temos interesse em desenvolver são, primeiramente, a Zika, pelo histórico que todos nós conhecemos, e dengue, que é uma situação um problema de saúde pública que é presente no Brasil. O conceito o ensaio, o desenho do ensaio, ele é um pouco diferente, porque neste caso a gente utiliza antígenos ligados aos fragmentos da luciferase e, de acordo com a ideia,
se houver anticorpos presentes que reconhecem aquele antígeno, esse anticorpo, durante a ligação ao antígeno, força a complementação da luciferase, gerando o sinal bioluminescente. Nos resultados preliminares, a gente pode observar, no gráfico à direita, à esquerda, perdão, que vários anticorpos conseguiram ser detectados com essa metodologia, demonstrando a possibilidade de usar a plataforma Lumid para essa finalidade. No outro gráfico, só para demonstrar que diferentes volumes de reação podem ser utilizados, mostrando a flexibilidade da plataforma em poder miniaturizar e maximizar o uso do reagente. Mas é sabido também que ensaios sorológicos para a detecção de anticorpos contra arbovírus, existe o problema de reação cruzada. E que não deixa de ser o nosso caso aqui. Quando nós testamos anticorpos policlonais contra a dengue NS1, nós observamos também que o nosso kit foi capaz de detectar, que é o primeiro gráfico de lá. Para mitigar este problema, nós desenvolvemos um reagente bloqueador que foi capaz de neutralizar a presença desse anticorpo, né, contaminante, e mais importante é que a presença desse reagente bloqueador não interferiu com a detecção de anticorpos anti-Zika. Isso ainda é um processo, um trabalho que está em andamento, e, em paralelo, nós também, usando do mesmo conceito, nós estamos desenvolvendo um teste para a detecção de anticorpos anti-dengue, que segue o mesmo princípio, usando anticorpos antígenos. Nos resultados preliminares, nós conseguimos detectar. No mesmo caso, sofre do mesmo problema com o teste de Zika, mas nós conseguimos desenvolver também um bloqueador, neste caso, que inibe essa reação cruzada e que, mais importante, que não interfere com a leitura do resultado. Mas isso ainda é um trabalho em andamento, né, e provavelmente numa próxima oportunidade a gente vai ter mais para falar sobre esse tema. Então, só para finalizar, hoje eu apresentei para vocês que, quanto à plataforma Lumid, a detecção de interação entre um vírus e patógenos, ou proteínas de vírus e proteínas de hospedeiro, perdão, é uma abordagem rápida e fácil de executar. Essa metodologia ela pode ser usada como auxiliar a um teste de neutralização viral, para monitorar os níveis de anticorpos neutralizantes em pacientes, sejam imunizados, sejam que foram infectados. Os estudos moleculares podem ser feitos com essa plataforma para tentar entender o papel de mutações na interação entre essas duas proteínas. E também esse conceito ele pode ser expandido para outros vírus de interesse. E o mais importante, esse ensaio ele é passível de automação e miniaturização. Então, para finalizar, eu queria agradecer a todas as pessoas que foram envolvidas nesse trabalho. Nada é feito sozinho, a gente sempre depende de uma rede de colaborações, então muitas pessoas foram importantes ao longo do tempo, e eu queria estender os nossos agradecimentos a todos e abrir para as questões, ou deixar as questões para depois. No final da apresentação do Leonel, a gente faz um conjunto de perguntas. Muito obrigado. Liner, please.